Olá a todos e todas, muito prazer, outra vez, professor Sérgio Muniz, professor de Sociologia. A gente vai fechar uma discussão que a gente teve no encontro passado sobre a diferença entre o plano formal e o plano real no que diz respeito à cidadania e direitos humanos. Nós fizemos reflexões mais abrangentes, pontuações mais abrangentes sobre por que existe, né, esse fosso que separa aquilo que está escrito, né, pactuado formalmente, e a forma como isso é efetivado na realidade. Só que dessa vez nós vamos pegar essa discussão para pensar o Brasil, tá? No encontro passado era mais para pensar a generalidade disso, e agora a gente vai deixar de pensar genericamente essa distância entre o que está pactuado formalmente e o que acontece realmente, e nós vamos pensar isso no caso do Brasil. Bom, no Brasil, a cidadania está diretamente relacionada ao conjunto de direitos e deveres que garantem aos cidadãos a participação ativa na vida política, social e econômica do país, tá? Então, especificamente aqui no Brasil, pensar em cidadania é pensar, sobretudo, no exercício da vida política e da vida social, tá? Principalmente relacionado a esse binômio direito e dever, que em muitos momentos são palavras que são diferentes, mas que as pessoas acabam confundindo essas palavras. Eu, como professor, como educador popular, já presenciei várias vezes, em várias conversas com diferentes estudantes de diferentes condições, as pessoas usarem uma palavra para se referir a outra, né? Sobretudo usar a palavra direito para se referir a dever. E aí, o ponto de partida do nosso amadurecimento nessa discussão começa bem aí, né? Saber exatamente o que é uma coisa e o que é outra coisa, tá? Quando vocês pensarem em direito, vocês devem sempre pensar nas garantias constitucionais que vocês têm enquanto seres humanos, enquanto pessoas, tá? Ou seja, tudo aquilo que vocês podem acessar como garantia para fazer com que vocês tenham uma vida digna. E aí isso enquadraria o direito que vocês têm enquanto cidadãos. Os deveres são as obrigações que vocês têm como integrantes da soberania nacional brasileira. Então, se vocês têm, por exemplo, o direito de estar na escola, como estudantes, vocês têm a obrigação de seguir as regras, os deveres, de seguir as regras que estão ali presentes dentro do regimento interno da escola, que envolvem horário, fardamento, conduta dentro da sala de aula, nas relações com os colegas, nas relações com os professores. Então, direitos, garantias, deveres, obrigações, tá? Que isso fique claro. E no Brasil, cidadania está sempre relacionada a essa relação direito e dever no que diz respeito à vida política, social e econômica que podemos praticar. Já os direitos humanos são normas e princípios fundamentais que asseguram a dignidade de todos os indivíduos, independentemente de sua raça, etnia, gênero, classe social, religião ou qualquer outra diferença ou marcador da diferença ou qualquer outra característica, tá? E aí a gente está só aqui retomando uma compreensão de direitos humanos que já apareceu em outras conversas nossas e outras pontuações, beleza? Então são normas e princípios que existem para assegurar que você seja tratado com dignidade em qualquer momento, em qualquer contexto, mas sobretudo diante das instituições formais. Dentro da escola, dentro de um hospital, diante das forças de segurança pública, né? Em qualquer outro serviço que você precise acessar, público ou privado, você não pode ser desrespeitado dentro da sua dignidade, porque isso é ferir um direito humano. E ser desrespeitado na sua dignidade é você sofrer algum atentado no que diz respeito à sua identidade racial, à sua identidade étnica, à sua orientação sexual e à sua condição social, ok? E também religiosidade. Bom, no caso da nossa Constituição Federal, a Constituição Federal de 88, que também é conhecida como Constituição Cidadã,
que é um marco fundamental para os direitos humanos no Brasil, ali nesse documento a gente percebe que há uma garantia, sobretudo lá no artigo 5, né, que diz respeito a uma série de direitos e garantias fundamentais que asseguram a todos os brasileiros e brasileiras a igualdade perante a lei, a liberdade de expressão, tá? A liberdade religiosa, o direito à educação, saúde, moradia e o direito de ir e vir. São muitos, não é? E, além disso, lá também está estabelecido a questão da proteção dos direitos sociais, culturais e econômicos, promovendo uma cidadania plena para os cidadãos brasileiros. Ou, não necessariamente promovendo, ou formalizando a necessidade de promoção dessa cidadania plena, tá? Porque, mais uma vez, lembrando a discussão passada, não é porque uma coisa está garantida formalmente que ela se efetiva na realidade. E aí, na nossa Constituição, eu queria destacar esse aspecto aqui dessa questão da igualdade perante a lei. Vocês se lembram que em alguns encontros atrás eu falei que essa dimensão da igualdade pretendida dentro da democracia, ela se choca com a desigualdade produzida pelo capitalismo? Pois é, o Brasil é um dos países que atravessa essa situação e esse dilema, né? Desse movimento de tentar conciliar o que é inconciliável. Eu acho que lá na química a gente aprende que, por exemplo, água e óleo são substâncias que na sua composição molecular elas não podem se misturar. E a gente observa isso na prática. E aí aqui eu gosto de usar a metáfora de coisas que são inconciliáveis, como água e óleo, para pensar a relação entre democracia e capitalismo, uma vez que uma prevê a igualdade e a outra produz a desigualdade. E aí talvez o capitalismo ele seja uma dessas engrenagens que impede a efetividade da cidadania e dos direitos humanos, fazendo com que as coisas existam apenas no plano formal. Ou seja, essa igualdade perante a lei, infelizmente, ela se efetiva mais no plano formal do que no plano real. Bom, apesar das garantias constitucionais e dos compromissos internacionais, a prática de cidadania e dos direitos humanos no Brasil enfrenta muitos desafios. Não só no Brasil, como em muitos outros países, mas, nesse caso aqui, estamos refletindo sobre o nosso país. Bom, quais seriam alguns dessas principais dificuldades que a gente encontra no nosso país para a efetividade dessa cidadania e desses direitos humanos? Vamos olhar. Bom, desigualdade social e econômica, que tem a ver com o capitalismo, certamente. Uma grande parcela da população brasileira ainda enfrenta desigualdades para acessar direitos fundamentais como educação de qualidade, saúde e moradia. A gente já está numa certa distância de segurança do que nós vivemos em 2020, 2021 e até uma certa parte de 2022, que foi o contexto mais violento da pandemia, mas no contexto dessa crise sanitária global, a gente via, né, sobretudo a partir das notícias que chegavam até nós, a expressão máxima dessa desigualdade, né, no que diz respeito, sobretudo, à produção de alimentos, à distribuição de alimentos e o acesso à comida, o acesso à renda, né, ou não acesso a essas coisas que muitas pessoas atravessaram durante esse contexto, tá? E se nós tivéssemos um país com estratégias efetivas para a consolidação de cidadania e de direitos humanos, talvez naquele contexto nós tivéssemos atravessado essa crise sanitária de uma forma menos violenta. Mas você sabe, eu sei, e a história está aí, não é, para nos lembrar disso, em relação ao que aconteceu. Por isso a necessidade da gente não esquecer de algumas coisas. Como foi difícil naquele contexto? Exatamente porque o Brasil foi fazendo escolhas, né, que nos distanciavam da efetividade dessa cidadania e da efetividade desses direitos humanos, colocando em um amplo risco uma série de pessoas, né? Tanto o risco no que diz respeito à saúde, mas também risco por conta da vulnerabilidade socioeconômica, ou seja, dessa questão da desigualdade social e econômica, que até hoje centenas de milhares ou, para ser mais honesto, milhões de pessoas no Brasil ainda atravessam
Por quê? Porque ainda são milhões de pessoas sem acesso efetivo a condições de qualidade de vida como educação, saúde e moradia, tá? A desigualdade é uma das maiores barreiras para a efetivação da cidadania e para o exercício pleno dos direitos humanos no território brasileiro. Outro aspecto, a violência contra mulheres e minorias, tá? A gente também tem acompanhado, né? O quadro hoje está mudando lentamente, mas está. Mas alguns anos atrás, né? Sobretudo de 2019 para cá, a gente viu uma ascensão no quadro de violências sofridas por mulheres e por minorias. Então a gente começou a ver crescer o número de feminicídio, de violência doméstica, de abuso sexual e de outras violências sexuais, né? E também o crescimento da violência contra outras minorias religiosas, raciais, étnicas e outros grupos identitários que tem a ver também com a questão da orientação sexual, tá? Então a violência doméstica, o feminicídio e a discriminação de gênero ainda são problemas graves no Brasil, tá? E isso é indicativo dessa aproximação que o Brasil tem com um espectro moral que a gente chama, né, na sociologia e no mundo político de um espectro mais conservador. Então, querendo ou não, o conservadorismo dentro das nações, dos diferentes países, se mede em relação à forma como esses países tratam grupos minoritários, né, ou como as relações de poder estão organizadas dentro dessa sociedade. Bom, quando a gente pensa nas razões pelas quais o Brasil ainda possui altos índices de violência doméstica, de feminicídio e de discriminação de gênero, isso tem a ver com valores mais relacionados a uma compreensão tradicional, que colocam o homem como líder natural, né, como dono, né, como provedor dos seus lares, como proprietário dos corpos das suas esposas e de outras questões. E aí, isso é uma cultura que justifica e subsidia essas violências, né? Então, de certa forma, a aproximação dos valores morais e culturais, por um lado, da sociedade brasileira, se inclina aí para esse espectro que nós chamamos de conservador. Isso diz muito sobre esse quadro de violências que a gente ainda não conseguiu superar. Bom, as mulheres, principalmente as negras e pobres, sofrem violência física, sexual e psicológica, e muitas vezes o sistema de justiça não oferece a proteção necessária. Eu acho que todo mundo conhece um caso de alguma mulher que sofreu violência, tentou procurar as instâncias formais e não teve não teve ali o respaldo, não foi acolhida e acabou sendo vítima recorrente de alguma violência no mesmo nível ou mais grave. Isso é um impeditivo, né, um obstáculo para a efetivação dessa cidadania e desses direitos humanos no Brasil. Um outro fator, a questão do racismo e da discriminação racial, né? E aí hoje a gente já sabe que esse racismo que existe no Brasil, ele não é apenas um racismo institucional, né? Ou um racismo no que diz respeito a uma conduta pessoal. Ele é um racismo estrutural, né? E o que isso significa, né? Esse racismo estrutural no Brasil, ele continua a ser uma grande barreira para a plena cidadania. A população negra ainda enfrenta desigualdade de oportunidades, desde o acesso à educação e emprego até a violência policial. Ou seja, a população racializada de pardos e pretos que formam a população negra no Brasil oficialmente continua a ter grandes dificuldades de conseguir efetivar o processo de formação escolar, conseguir ter acesso a empregos com remuneração razoável e digna e aporte de trabalho, né, que não sejam de subemprego, por um lado, ou seja, estão encurralados de um lado e, por outro lado, continuam a ser encurralados pela violência policial, que infelizmente age de forma desproporcional, sobretudo no mundo periférico, né? Então, isso continua a ser um problema para essa efetivação. Bom, uma outra questão que é a violência policial e direitos humanos, tá? A atuação das forças policiais, especialmente em áreas periféricas, muitas vezes, tá, viola os direitos humanos. A mortalidade, por exemplo, de jovens negros em confrontos com a polícia e a repressão a movimentos sociais são exemplos de como a violência institucional, ou seja, praticada pelo Estado, uma vez que as Forças Armadas são forças estatais, compromete os direitos humanos no Brasil. E aí, pessoal, infelizmente, as Forças Armadas no Brasil acumulam um número não muito agradável, né, de ser uma das forças policiais mais letais.
E eu quero dizer para vocês que o papel da segurança pública não é tirar vidas, é garantir vidas. E aí, quando as Forças Armadas, elas incorrem em decisões que fazem com que ela, por exemplo, tire mais vidas do que garanta mais vidas, então o papel das Forças Armadas está se desvirtuando, né? Então as Forças Armadas têm que ser melhor qualificadas, melhor remuneradas, melhor tratadas, para que a sua função, o seu exercício, de certa forma, ele corra na direção correta, ou seja, de garantir vidas e não de tirar vidas. E aí, enquanto isso continuar a existir, isso vai ser mais um obstáculo para a efetivação da cidadania e dos direitos humanos no Brasil. Bom, no Brasil, diversos movimentos sociais têm se mobilizado ao longo de décadas para garantir e expandir os direitos humanos e promover uma cidadania plena para todos, tá? Entre esses movimentos estão quem? Movimentos feministas, né, que lutam pela igualdade de gênero e pelo fim da violência contra as mulheres, tá? E isso, com certeza, tem como consequência essa luta a ampliação da ideia de cidadania e de direitos humanos. Os movimentos negros e antirracistas, tá, que buscam combater o racismo e promover a igualdade racial, e aí, portanto, também confluindo na ampliação dessa cidadania e desses direitos humanos. Os movimentos indígenas, que lutam pela preservação de suas terras, culturas e direitos. E é bom lembrar que a luta indígena se confunde também, no bom sentido, claro, com a luta ambiental, tá? A luta pela demarcação das terras indígenas e pela preservação desses territórios. É a luta para que, de fato, o Brasil ele entre efetivamente nessa agenda ambiental internacional para desacelerar, né, o mundo, né, e, nesse sentido, desacelerar esse apocalipse climático que se aproxima cada vez mais, né, e que, claro, afeta de forma desigual e assimétrica diferentes pessoas. Pessoas com menos condições, mais vulneráveis, sofrem mais diretamente os efeitos climáticos das mudanças climáticas, e pessoas com mais condições econômicas também sofrem, mas sofrem protegidas porque podem pagar para estabelecer condições de vida que as permitam atravessar esses problemas de forma suportável. Então, os movimentos indígenas, quando estão na luta para a efetivação da sua cidadania e para a garantia de direitos humanos, também acabam incorporando na sua agenda de lutas a questão ambiental. Os movimentos LGBTQIA+, tá? E aí, para você que vê com um certo mistério essa sigla, eu posso aqui rapidamente fazer pelo menos uma explicação geral dela, né? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais e assexuais. E o mais tem a ver com o fato de que as sexualidades são fluidas, ou seja, é uma comunidade que está sempre se expandindo porque as pessoas estão sempre descobrindo novas possibilidades sobre a sua própria existência. No entanto, se por um lado algumas pessoas estão atravessando descobertas, por outro lado existe um mundo indisposto em relação a essas mudanças e essas outras formas de ser e de existir, e que acabam tentando limitar os corpos e as vidas dessas pessoas, irrompendo num conjunto de violências sistêmicas e estruturais que acabam, inclusive, impedindo que essa comunidade, esse grupo de pessoas que é gigantesco, consiga, de fato, viver a plenitude da sua cidadania e dos direitos humanos, tá? Então, a luta dessa comunidade que defende os direitos das pessoas com orientações sexuais e identidades de gêneros diversas, também conflui na ampliação de uma compreensão de cidadania e de direitos humanos. Os movimentos por justiça e direitos trabalhistas, a luta dos trabalhadores, que buscam assegurar condições dignas de vida e trabalho para todos, também confluem nesse mesmo sentido. Bom, no que diz respeito ao papel do Estado na garantia dos direitos humanos, é importante dizer que o Estado brasileiro, por meio de suas diversas esferas, federal, estadual e municipal, tem a responsabilidade de garantir que os direitos humanos sejam respeitados, protegidos, e isso inclui o quê? Implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da população, especialmente as camadas mais pobres, portanto mais vulneráveis, tá? Desenvolvimento de um sistema de justiça que assegure a responsabilização daqueles que cometem violência contra os direitos humanos. Infelizmente, o Brasil é campeão, sobretudo na violência contra os ativistas que lutam por direitos humanos, e a gente precisa criar estratégias dentro do Estado para impedir que isso aconteça, tá?
e o fortalecimento das instituições que protejam e promovam os direitos humanos, como tribunais, defensores públicos e agências de direitos humanos. Tudo isso pode ser um conjunto de estratégias adotadas pelo Estado para efetivar e ampliar a nossa ideia de cidadania e de direitos humanos. Bom, a cidadania e os direitos humanos no Brasil, então, estão garantidos formalmente pela Constituição desde 88 e por compromissos internacionais, mas a efetivação desses direitos ainda enfrenta, na verdade, muitos desafios. A desigualdade social, a violência, o racismo, a discriminação de gênero são alguns dos obstáculos que dificultam a plena cidadania e a vivência dos direitos humanos no Brasil. No entanto, os movimentos sociais, por outro lado, têm sido essenciais na luta por um Brasil mais justo e igualitário, e o Estado tem o dever de garantir a proteção e a promoção dos direitos humanos de todos os cidadãos e cidadãs. Assim a gente chega ao fim de mais um encontro. Espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso para você. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.